Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos continuar então aqui o Evangelho de Lucas, né? Paramos no capítulo 20 ontem, vamos ao capítulo 21 para ver se existe alguma autorização do Cristo para a construção de templo e ficar enfiado dentro dele e praticando todas essas coisas que você já conhece. Vamos lá. Lucas 21, verso 1 em diante. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Bom, vamos parar um minutinho aqui. Quer dizer, então, que os discípulos estavam olhando aquele prédio, né, de alvenaria dedicada a Deus. Se era realmente a casa de Deus, como é que Cristo disse que aquilo iria ser derrubado? Como é que o Deus iria permitir que aquelas coisas que foram feitas para eles, e a casa era dele, que a casa seria destruída, né? É uma prova a mais no seu contexto de que aquele local nunca foi, ou será a casa do Criador, tá certo? Vamos lá. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Deixa eu parar um minutinho aqui. Bom, então o Cristo está dizendo que no futuro as pessoas iriam ser perseguidos ou perseguidas as pessoas por causa do Cristo. Mas ele diz aqui, na narrativa, eu lhes darei palavras e sabedoria. Então, podemos entender duas coisas. Que o Cristo em vida vai dar no futuro maneiras deles se defenderem, ok? Ou então, o Cristo depois que morre está dizendo, eu lhes darei. Aqui eu posso entender também que o Espírito Santo, onde lá no fim ele diz, né, que o Espírito Santo estaria com eles até o fim de tudo, né, até o fim de tudo, que o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, é a força que emana tanto do Pai quanto do Cristo. Não é uma terceira pessoa da Trindade, tá certo? Vamos lá. Verso 19. E perseverando que vocês obterão a vida, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Desculpa, vamos ler de novo.
Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ok. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem as figueiras e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo. Lembrando aqui, templo, ele não estava dentro do templo como você se enfia dentro do templo hoje. Eu já expliquei sobre isso, certo? E ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Bom, terminamos aqui o capítulo 21 de Lucas. Deixa bem claro aqui que eu estou lendo vou ler os 4 evangelhos, já li 3, já li 2, esse é o de Lucas, vou ler o de João, eu vou ler as cartas. Para quê? Qual é o foco dessa minha leitura? Realmente o Cristo, ele deu alguma ordem para construir templo, ficar fiado dentro dele e ter um líder espiritual, fazer todas aquelas coisas? É essa a ênfase. Apesar de eu parar alguns momentos, dar uma explicação sobre a minha visão do que está escrito ali, mas o foco é esse, tá certo? Então, capítulo 21, nada. Vamos para o 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei... Olha eles aí! Olha os líderes religiosos aí, gente! E os mestres da lei estavam procurando um meio de amar Jesus, de ser discípulo de Jesus. É isso que está escrito? Vamos ver. Procurando um meio de matar Jesus. Os líderes religiosos queriam matar Jesus porque estava atrapalhando o negócio do templo. Certo? Mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Deixa eu parar mais um minutinho aqui. Então Judas, um dos 12, foi procurar os líderes religiosos, tá certo? Foi procurar os líderes religiosos para trair a Cristo, certo? Certo. Se os líderes religiosos dissessem, não vamos trair esse homem é inocente, porque ele corre risco de ser morto por Roma. Poderiam, não poderiam? Mas não. O que diz aqui? Diz, olha só, a proposta de entregar a Cristo os alegrou. Alegrou demais. É mais ou menos assim. Você tem um negócio. Você abre as portas, você paga imposto e tal, tudo mais. E você começa a fazer um monte de promoção para que as pessoas vá ao teu encontro para comprar os seus materiais. Porém, a situação do país é muito grande e tem gente que vende coisas na rua. Tem gente que vende, às vezes, até as mesmas coisas que você vende. Aí vem o rapa e desce o cacete naquele povo.
Aí você fica contente. E quando eu digo você, é lógico que é uma parábola, tá bom? É uma figura de linguagem. É a mesma coisa que está acontecendo com esses líderes religiosos. Agora acharam uma maneira de realmente de prender o Cristo, matá-lo e tirar da frente da porta deles, que estava atrapalhando o negócio deles, né? Vamos lá. Verso 6. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar a Jesus quando a multidão não estivesse presente. Covardes, né? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança. Opa! Já estamos começando a ver que o Cristo, naquela transição da lei para a graça, que demanda ensinamento, o tempo agora com aqueles emblemas, ele está dizendo: olha, aqui é um símbolo da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então haverá uma nova aliança. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês, olha aqui, no plural, Satanás não pediu somente a Pedro, pediu todo mundo, mas agora o Cristo vai direto a Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, no plural, olha só, como trigo. Mas eu orei por você. Agora o Cristo está falando só com Pedro. Satanás pediu a todos. O conceito Satanás aqui, você que vem seguindo aí as leituras dos evangelhos, já sabe que eu tenho, né, uma série de vídeos sobre encapetamento, Satanás, diabo, possessão demoníaca. Você vai entender direitinho o que o Cristo estava querendo dizer aqui. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim.
Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, Jesus disse aos líderes religiosos, aos oficiais da guarda do templo e os líderes religiosos, olha só quantos líderes religiosos, né? Que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando uma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, para a casa do líder religioso. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Então, quem é que se reuniu ali para julgar a Cristo naquele primeiro instante? Os líderes religiosos. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Deixa eu parar um minutinho aqui antes da gente encerrar. Então a gente vê que os líderes religiosos estavam perguntando se o Cristo era realmente aquele que haveria de vir, para eles ficarem felizes, contentes, dizendo a profecia está se cumprindo. É disso que se trata com os líderes religiosos? Não, né, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não, né? Vamos lá. Para terminar. Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Meu querido, meu irmão, minha irmã, terminamos aqui o capítulo 22 de Lucas e ainda nada, está entrando o martírio do Cristo e nada do Cristo falar para construir templo e ficar dentro dele. Dá um like, aciona o sino, compartilha, se inscreva que isso é legal e é importante para o canal. Um abraço e até, acho que são os 2 últimos capítulos. Até lá!